Olá, vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora você está assistindo esse vídeo, meu nome é Thiago, sou professor de História, professor da Rede Pública do Estado de São Paulo, trabalho em ETEC e também trabalho no Estado de São Paulo, já dei aula em algumas escolas particulares e aqui estou preparando um vídeo, aula para vocês sobre totalitarismo, beleza? Vamos tentar estudar um pouquinho aí esse tema que atualmente está tão em evidência, né? Que é sempre atual, que está sempre na mídia e é de fundamental importância para o nosso entendimento como cidadãos do mundo, né? Não importa se você é um cidadão do Brasil, da Angola, de Portugal, de outro país. É um assunto que os seres humanos têm que entender. Totalitarismo. Aqui eu fiz um recorte aqui, é destinado a todos os meus alunos, a todos aqueles que queiram aprender, é aberto a opiniões, a diálogos, e vamos aí então aprender, tá? Mais uma vez, abraço a todos os meus alunos. Bem, gente, o que é totalitarismo? O que seria um regime totalitário? Vamos tentar caracterizar essa palavra, né? Conceituar e classificar a palavra. Totalitarismo, total, né? Tudo. Quando você tenta colocar tudo. E quando você termina com esse sufixo aí, ismo, né? Remonta àquela concepção de ideologia, né? De um conjunto de ideias, o ismo, né? Capitalismo, socialismo, liberalismo. Quando você termina alguns conceitos com esse sufixo, né? O ismo, você está tentando dar a ideia de ideologia, conjunto de ideias. Então, esse é o totalitarismo. É um conjunto de ideias que visa o total, tudo, abarcar tudo, dentro da sociedade, da política e da economia. Nós vamos ver isso em instantes aqui no slide. E vamos para umas definições aqui que eu selecionei que são assim, bem assim, didáticas e compreensíveis do meu ponto de vista. Então, vamos lá, ó. O totalitarismo, ele propõe a construção de um Estado forte, centralizado, nacionalista, totalitário, como eu falei para vocês, é tudo. Esse Estado tem que ser forte, esse governo tem que ser forte, centraliza tudo e exalta os feitos do país, que é o nacionalismo, faz com que o indivíduo ame o país. Os cidadãos acabam se tornando servos do Estado, de maneira, muitas vezes, inconscientemente, e outras vezes, conscientemente. O fato é que o cidadão, se tornando servo do Estado, caracteriza mais um tópico do que é totalitarismo. E um ponto aqui que eu acho importante, que esse terceiro tópico, controle total dos indivíduos da política e economia. Como é que o governante que adere a ideias totalitaristas vai conseguir fazer isso? Primeiro, ele vai tentar despertar em cada indivíduo o sentimento de pertencer ao todo. Tem que criar isso na mente de um indivíduo. Que eu pertenço a esse grupo, que eu faço parte desse grupo. Posso me fazer isso como vítima, né? Nós estamos sendo prejudicados, fomos arrasados, arruinados e precisamos, então, ter uma revanche. Despertar isso, esse sentimentalismo no indivíduo, de pertencer a isso todo, de fazer parte desse conjunto. E isso você vai utilizar aqui, eu coloquei um subtópico, utiliza propaganda, né? Cinema, música, obras de arte, enfim, o que for puder contribuir para que crie esse sentimento de pertencimento, é bom. Educação, colocando livros didáticos, conteúdos, aulas, para que o indivíduo pense que faz parte desse grupo de estudo, e até mesmo a coação social, usando meios violentos, para que se você pensa diferente de mim, então, rapa fora.
Então, tomei cacete aí. Meios violentos para fazer os indivíduos também se coagirem para querer fazer parte desse todo, dessa união do todo. Tá ok? Espero que esteja claro até aqui. Beleza? Eu selecionei aqui uma reflexão, achei muito interessante. Vamos ler aqui, então. No mundo atual, de respeito aos direitos humanos e as diferenças, descrença na razão e o crescimento da xenofobia, se a barbárie nazista, que tanta perplexidade causou nas gerações do pós-guerra, foi esquecida. Isso aqui é um fragmento do texto do Nazismo, Política, Cultura e Holocausto, página 9, que nos faz pensar, né? Também conceitua também o totalitarismo. Você respeitar direitos humanos, outras formas de pensamento, xenofobia, que é a intolerância contra pessoas de outro país, né? Isso está dentro do conjunto do totalitarismo. Eu coloquei aqui uma representação que eu acho viável, que é o seguinte, ó, essa representação, o corpo humano. O corpo humano ele é indivisível. Até biologicamente falando assim, você vê que o corpo humano, todas as partes, elas são importantes para o corpo humano. Tudo no corpo humano tem uma serventia, tem uma função. Então, ele é unido, ele acaba sendo unidade. Mas cada órgão, membro do corpo tem uma função, ele serve para um todo, para um único, para uma unidade. Olha, o todo, o único, a unidade. A ideia do totalitarismo. Então, aqui, a cabeça é o líder que comanda, o resto do corpo é as massas, né? A população, que constitui o corpo, obedecendo esse sentido único. Selecionei aqui outra imagem, e eu achei ela interessantíssima, porque o que você vê aqui? São fileiras e fileiras, até um pouco mais atrás, arquibancadas e pessoas. Elas parecem até plantação, né? Parecem plantações. Parece a visão de um canavial, de um milharal. Passa essa ideia de plantação, parece que é uma coisa só. Então, o homem, esses homens, esses indivíduos, essa sociedade vai ter que pensar numa coisa só. Como que o governante totalitário vai fazer isso? Com aqueles pontos que nós falamos quase agora, através da educação, da propaganda, da coação. E acaba, assim, criando uma intolerância para quem pensa diferente. Isso influencia as massas de tal maneira assim, que enraiza. Né? Então, veja aí essa ideia que perpassa a imagem dessa foto. Parece uma plantação de uma coisa só, unidos. Essa representação aqui também. E um ponto que eu acho importante aqui para a gente é o seguinte, gente, ó, não importa se é direita ou esquerda. É claro que hoje no nosso país, o Brasil, estamos aqui no ano de 2020, e está muito polarizado, essa questão está muito polarizada, o que é esquerda, o que é direita, o que é um regime totalitário ou não. Então, alguns acadêmicos, acabam deixando de maneira ortodoxa alguns eventos históricos para poder defender as suas ideias. E aqui vem uma crítica minha, mas não importa se é esquerda ou se é direita. Totalitarismo é totalitarismo. A partir do momento que eu quero influenciar a população, que eu quero controlar a economia, eu quero controlar a política, e, por fim, controlando o indivíduo, mesmo se o meu viés ideológico é de materialismo histórico, é de esquerda, é comunista, isso é totalitarismo. Por mais que o meu viés ideológico seja de propriedade privada, né, da defesa da democracia, da propriedade privada, e se eu uso meios totalitários, eu estou sendo totalitarista. O que eu quero levantar aqui é que não importa se é esquerda ou direita, ou vice-versa. Totalitarismo se usa esses meios. Tá ok?
E eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. De direita, nós temos o fascismo, que é muito comum até vocês olharem em questões de vestibular e outras literaturas, colocar totalitarismo como fascismo, acaba sendo um sinônimo. Né? Regimes nazifascistas, é outra terminologia que vocês podem ouvir muito também. Então, você tem, de direita, fascismo, nazismo. Deixa eu falar os respectivos países, né, gente? Embora está no slide, mas deixa eu falar os respectivos países. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, Estado Novo no Brasil. Poderia colocar outros mais, mas como aquilo que eu havia dito, né? Tem alguns fatos históricos que acabam sendo engessados em algumas academias por causa dessa mesma polarização, mas fica aqui esse recorte. Mas nós também temos de esquerda, regimes totalitários de esquerda, stalinismo na União Soviética, liderado ali pela Rússia. Atualmente ainda Coreia do Norte, chavismo na Venezuela, e eu poderia dar outros mais também. Ou seja, não importa se você ou ciclano, fulano, ou o partido é de direita ou de esquerda, se ele usa meios para manipular as massas, para acabar com a democracia, para fazer que todos pensem de um jeito só, fazendo coação social, controlando a política e não tolerando pessoas que pensem diferentes, ele está sendo totalitário. Né? Se você achar que os meios justificam um fim, dependendo se é esquerda ou direita, está sendo então maquiavélico. Ok? Mas espero que tenha ficado claro para vocês, beleza, gente? Depois a gente vai falar da ascensão desses regimes totalitários, os que mais são cobrados nas provas, nos vestibulares, nos concursos, tá? Isso para os meus alunos aí de todas as escolas que eu dou aula e para quem se interessa pelo tema e queira aprender também sobre história, que é uma matéria fascinante. Beleza? Um abraço aí a todos. Até o próximo vídeo.